sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Mulheres que Inspiram, no canal O Meu, o Seu e os Nossos Direitos. Hoje nós vamos receber aqui uma convidada muito especial, porque a temporada Mulheres que Inspiram, a gente está trazendo a história de mulheres reais, mulheres que se reinventaram, criaram seus próprios negócios, cuidam da casa, dos filhos, e aí elas estão vindo aqui para mostrar para vocês que é possível. Basta querer, porque dá para administrar. Então eu tenho uma convidada aqui extraordinária, com uma história de vida fantástica. Vocês não podem perder. Fique aqui. Luciana, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite em participar do meu negócio aqui, né? Sim, Do esse meu projeto. canal. E assim, eu quero que você se apresente, que você fale para as mulheres que estão aqui nos ouvindo quem é a Luciana Medeiros. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, Que bom. principalmente nesse tema, né? Mulheres que inspiram, mulheres inspiram mulheres, isso é muito legal. Com certeza. É, todo mundo me conhece como Luciana Medeiros, a Luciana Medeiros que trabalha com a parte de autoestima, estética, né? E dentro desse processo aí, né, que muitas pessoas não sabem, eu tive toda uma trajetória até chegar nesse momento, né? Até estar aqui, Até né, estar nesse Luciana? momento. E essa trajetória vem lá dos meus pais, né? Até gostaria de dividir com você essa parte Claro. que quando eu sou natural de Barrinha, aqui próximo, né? Mas eu comecei a enraizar aqui no Luiz Antônio muito cedo. Meus pais vieram aqui quando eu estava com 2 anos praticamente, né? Muito Então é novinha. filha de Luiz Filha de Antônio. Luiz Antônio praticamente, Que né? E aí meu pai recebeu uma proposta de trabalho e a partir do momento foi, à medida que foi passando o tempo, ele começou também a querer empreender, mas na época de uma maneira bem simples, né? A gente fala empreender hoje, essa palavra é muito forte em relação ao que era antes, né? causa um status, né? Fala que o Exatamente, empreendedorismo traz o status de empresário, de grandes exatamente, coisas, mas o exatamente. empreendedorismo ele começa lá numa sementinha Numa bem pequenininha, é sementinha um bem sonho, né? simples, meu pai me ensinou essa simplicidade. Ele e minha mãe, primeiro capital ali que eles começaram a conseguir, ele investiu num bar, num pequeno bar com a mercearia junto, né? E nesse processo eu fui crescendo e com mais ou menos uns 12 anos, eu tô colocando uma idade aí, porque é o que eu entendo, o que eu lembro, né? Mais ou menos o que era, né? Na época, a idade que era. E aí meu pai começou a me ensinar nos pequenos detalhes. Ele falava assim: ó, você vai ajudar sua mãe, você vai ficar aqui. Ele me colocava à frente do balcão, né? Aquele bar, você imagina aquele bar bem que dá aquela A nostalgia, nostalgia. né? Que a gente não para assim para pensar, mas dá aquela nostalgia, aquele balcão. E aí ele me falava assim: ó, você vai pegar os litros, cada litro explicava o que que tinha, o que que era a bebida referente, quantas doses dava, como que era a dose, valor, custo. E naqueles simples detalhes, né, simples que não eram, que é o conhecimento eles aprenderam ali na prática sem nenhuma ajuda, eu fui aprendendo a minha primeira profissão, que eu falo que minha primeira profissão foi vendedora. E venho carregando até hoje, né? Porque toda profissão leva a vendedora junto. Exatamente. Na verdade, é a profissão universal, né? Não existe Universal. outras profissões. Todo mundo tem que ser vendedor. Exatamente. E aí ele foi me ensinando, aí ele me ensinava da entrada no caixa, que era um caderninho, que eu lembro, que era um caderninho com aquele aspiral, que você olhava para ele e já Tava. entortava. Era aquele caderno. Aí ele pegava, olha, você vai dar entrada, quanto tem no caixa, quanto que vai ficar na saída. E nesses detalhes foram desenvolvendo a minha comunicação, porque eu tinha que vender, Tinha que tinha que receber. receber. Então, uma ADM, uma administração ali, foi desenvolvendo naquela E já época, ainda com 12 anos, né? ainda com 12 anos. Então, eles me inspiraram muito, me ensinaram muito, né, na simplicidade deles, né? E aí, no decorrer, a idade foi passando, aí chegou o momento da escolha. Eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho que era medicina. Só que um sonho que era um pouco distante na parte de financeira, né? Na área das finanças ali não tinha como. Porém, tentei o Enem, fui muito bem na redação, porém na prova geral
Eu não fui tão bem porque eu simplesmente fiquei muito nervosa na hora de ler aquelas perguntas extensas, tempo. Não foi muito bem. Então não deu para conseguir a medicina ali. Aí meu pai conversou comigo, minha mãe conversou, todos os dois conversaram comigo. O que que eu queria? Eu queria uma área da saúde. Eu Saúde. sabia disso, eu tinha em mente que eu queria a área da Desde cedo saúde você e também queria uma parte assim, queria de empreender. Então, desde cedo eu já desenvolvi e fui levando para minha vida. Fiz aí vários estudos de várias graduações. No caso, cheguei na fisioterapia, fui conhecer a faculdade. Quando eu conheci, eu falei, opa, é aqui mesmo que eu quero ficar, eu quero fazer isso, é uma coisa que eu acho que eu nasci para cuidar, né? Acho, não tenho certeza. E aí fiz a faculdade. saúde. No período da faculdade também fiz vários cursos livres, né, para De de especializações, né, especializações, de cursos livres para eu tentar achar uma área área dentro da de fisioterapia, terapia. porque a fisioterapia ela é um leque Tem e muitas ela opções, né, muitas Luciana? opções. E na hora você tem que saber, no final você tem que saber o que que você vai seguir, Gui. né? Exatamente. Aí eu Não é sei, muito diferente da medicina, né, porque não é você muito fala: "Ah, vou fazer diferente medicina", mas vai chegar um momento que você vai ter que optar em optar. que área da medicina você Sim, vai atuar. Então não ficou, exatamente. você ficou na área médica e chegou no me na mesma encruzilhada. E agora? O que eu Exato. vou O escolher? O que eu que vou que eu vou escolher. atuar, né? Exato. Aí fiz vários esses cursos. No final, falei: "Ah, eu acho que eu vou seguir a reabilitação ortopédica e a neurológica". Fantástico também, né? Totalmente, né, diferente do que eu trabalho Hum, hoje. Vou seguir. Comecei a fazer os uhum. atendimentos, foram um sucesso. Aí eu falei: "Eu preciso de algo para me acrescentar financeiramente", porque convênio pagava super mal, né, não Uma tinha realidade do país, né, a gente? realidade é essa. O acesso é difícil para a gente enquanto cliente e para o médico Exatamente. enquanto conveniado lá também a remuneração Exatamente. não é vantajosa, né, Exato. além de restringir a atuação, né. Exato. E o que acontecia? Eu teria que atender 4 pessoas para ter aí 1 hora de atendimento Dentro com valor, particular. assim, para cobrir os meus custos. E eu gostava de atender 4 pessoas, eu dava a atenção que precisava, é uma reabilitação. Eu precisava de algo mais ali, né, preciso, mais Focado, né. focado, atenção maior, né. Teria que trazer um resultado, né, a pessoa tá ali por Exatamente. conta de uma perda de mobilidade, de Exatamente, qualquer uma lesão aí que uma levou, lesão. né, que, acarretou aí a ir pra fisioterapia, e foi. A parte de neurologia, trabalhei com a neurologia adulta, Entendi. eu atendi Deve ser pacientes. fantástico também, não é? Fantástico, fantástico, te tira realmente ali da zona de conforto, porque você tem que focar muito no estudo, né, não que as outras áreas não tenha que focar. E aí, mediante isso, eu falei: "Vou fazer alguns cursos livres de massagem". Comecei com a massagem. A Hum, princípio, fui atendendo massagem, fazendo drenagem, fui ficando muito conhecida sida no ramo, né, nessa área. devido a às massagens. E aí eu falei: "Agora eu preciso acrescentar mais alguma coisa". E fui abrindo aqui a E isso você já extensão. estava atendendo numa clínica sua, Luciana? Na verdade, um espaço bem pequeno que a Carla Rosati, ela propôs ali para eu alugar na verdade aluguel, eu não posso nem falar que é um aluguel, porque ela super amiga ali na hora, ela falou: "Olha, paga um valorzinho só para falar que pagou alguma coisa", Então nada você tinha uma assim. sala de Tinha atendimento. uma sala bem pequena, cabia a minha maca, né, e um carrinho para eu fazer Fazer a locomoção são das coisas, dos né, porque eu só tinha isso até o momento. Aí eu fui investir no meu primeiro aparelho, meu pai me ajudou, meus pais, né, sempre ali dando um apoio, né, para ir, sabe aquele a empurrãozinho? evolução, exatamente, né. Isso. Aí depois eu investi num outro aparelho super tecnológico, que era um valor assim que eu tinha que financiar igual carro, e eu falava: "Meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar? Eu vou ter que trabalhar muito para pagar". E fui na fé, né, que eu falo que eu vou tudo na fé. Fui na fé, fui trabalhando, ficando muito bem reconhecida. Aí meu pai falou assim: "Olha, eu vou fechar o bar e você, se você quiser, você pega e reforma esse espaço e começa a atender aqui. O que que você acha?" Eu falei: "Nossa, pai, maravilhoso". Então hoje a clínica, aquela parte, a parte da recepção era o antigo Antigo bar. bar.
né, que começou toda a minha trajetória foi lá ali. atrás. Então aí eu comecei a fazer uma reforma, peguei meus dinheirinhos que entrava, fazia aquela juntar, fazia aquela economia ali, pagava um pedreiro na época, um valor, nossa, hoje em relação ao que era antes, né? O valor era bem simbólico. E fui fazendo um investimento na reforma em Na si, na clínica. E aí foi clínica. o primeiro, O a primeira primeiro A mudança primeira aí mudança, a primeira foi. reforma, né, e aí fui, entrei, fiz toda uma inauguraçãozinha lá dentro do que eu tinha, assim, de condições, e minhas clientes foram chegando, mais clientes foram uma indicando para outra, porque aqui tem muita indicação, né, e a indicação, ela não só aqui foi para região, então eu fiquei conhecida na região, não somente aqui em Luiz Antônio, e fui expandindo, né, fui estendendo a clínica para trás lá, né, No fui espaço no lá espaço do meu do seu pai, pai. lá da Ele, casa. opa, dá uma. Meu pai eu pedia, né? Ele falava assim: não, filha, você pode investir, pode dar continuidade. Minha mãe também, né? Sempre dando aquela força e foi. Expandi hoje, tem uma equipe, né? Que trabalha lá comigo, várias salas, né, de atendimento. É uma clínica, assim, que eu almejei muito, lutei muito. Todo esse processo eu falo rápido agora, mas foi um processo muito longo até chegar, né? Com certeza, né? Hoje eu consigo trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo. Eu falo que o meu trabalho, eu amo trabalhar com ele, né? Então eu trabalho com uma responsabilidade aí de elevar a autoestima, né? Uma Então, uma responsabilidade e tanto. responsabilidade tanto, eu falo. Exatamente. A responsabilidade é grande, e eu fico muito feliz em cada agradecimento. A pessoa que me manda mensagem depois, nossa, você não sabe como você mudou minha vida em relação àquilo que estava me incomodando, seja corporal, seja facial, que hoje um preenchimento labial, ele faz você ficar com empoderamento Muito. ali Que é que é inacreditável, né? inacreditável. Então essa retribuição é muito gratificante, né? Como Esse profissional, esse reconhecimento, né? E reconhecimento. lembrar de tudo que foi necessário para chegar Exato, até ali, né? exatamente. Então, a gente consegue ver isso. Então, hoje você tem uma clínica aqui em Luiz Antônio mesmo. Hoje eu tenho aqui em Luiz Aqui em Antônio. Luiz Já tive em Antônio. Ribeirão também. Tive uma sociedade. Ah, você tinha Sim, uma clínica lá, uma unidade lá em tive uma lá em unidade Ribeirão. lá. Tive uma unidade. Foi uma sociedade que não deu certo, né? E Uhum. tudo bem. Mas fez parte também do meu Faz crescimento, parte do processo, desenvolvimento, a né? minha maturidade em relação a tudo, né? E aí eu agora, atualmente, é só aqui em Luiz Só em Luiz Antônio. Antônio. Isso. Trabalho Entendi. com um pouquinho de mentoria também, trabalhava mais, mas aí com as gestações eu acabei deixando um pouquinho de lado, né, para viver, né, essa minha Outra outra fase fase. também. Então, É, aqui nós tivemos e ouvimos um pouquinho da trajetória da Luciana, realmente empreendedora, né? Da menina de 12 anos, que aprendeu a administrar, a fazer a entrada e saída do caixa lá com o pai no bar, e dali ninguém mais segurou ela, porque vocês observaram que ela não trabalhou como empregada, ela sempre trabalhou dona do próprio negócio, né, sim, tive uma Luciana? fase, sim, que eu trabalhei, eu fui para uma clínica que estava iniciando. E eu falo que ela estava iniciando e também mudou um pouquinho meus conhecimentos. Aprendi muito nessa clínica, foi em Ribeirão. Uhum. Então eu deixei um pouquinho aqui de lado, tinha uma outra profissional, né, que ia lá trabalhar no local para conduzir É, a mas estava clínica. aí, gente, olha, em paralelo, né? Exatamente. A clínica sempre Sempre continuou desde 2010, que foi o início lá no meu lá no espaço. final da sua No formação, vamos final dizer da assim, formação, desde 2010, eu já iniciei já com a sua trabalhando clínica, com a e sua com a sala. clínica e com a minha sala. Então, ela nunca parou. Ela Então, sempre teve exatamente. andamento, né? Então, Quando eu fui para Ribeirão, eu acabei pegando aquele conhecimento e trazendo uma bagagem para bagagem. cá de Você foi, na conhecimento, verdade, fazer né? uma mentoria presencial. Exatamente, Você foi exatamente. aprender, agregar ao trabalho, Agregar o buscar uma trabalho. experiência prática, né, Exato, Luciana? Porque você estava exatamente. recém-formada, já com uma clínica na mão Isso, e agora? Então, ela foi, na verdade, fazer essa mentoria presencial, buscar essa exatamente. experiência prática, Isso, né? E tá aí exato. desde 2010, então já há 15 anos
com uma clínica de há estética e 15 anos. teoricamente numa cidade pequena, onde teria tudo para não dar certo, né, É, Luciana? Porque exatamente. a gente tem essa questão, né? Fala assim, ai, mas não paga o que Ribeirão paga, as mulheres não procuram, mas não funciona assim, né, Luciana? Eu acho que a valorização ela veio com o tempo, né? Eu acho que as pessoas foram me conhecendo e elas realmente agora Entenderam, elas né? entenderam, né? E conseguem ter passar esse valor. Eu falo valor, preço, valor, mas elas conseguem respeitar o meu valor. É, res- na verdade é um valor, porque preço é para algo, preço você paga num Exato, negócio. Agora, o que você causa nas pessoas através do seu trabalho, ele leva valor. valor. Ele tem um preço pelo trabalho que você faz, mas o que ela Exatamente. recebe é valor. Não tem dinheiro que pague, talvez, Exatamente, é isso mesmo. né? Então eu consigo sentir isso daí é outra forma que eu me sinto muito feliz, que é gratificante Gratificante. você trabalhar e você sentir que a pessoa, opa, ela não tá ligando, não tá ligando para o seu valor, né? Não, não é o que você Não é o cobra, que né? você. É o que você Exato, entrega. é o que eu entrego. É no Então isso daí final. é gratificante demais também. E aí, além de empreendedora, de entrega de serviços, a Luciana também tem, então, uma mentoria. A mentoria. A mentoria, na verdade, eu dei uma pausa, né? Mas ela existiu há 5 anos atrás, quase 6 anos atrás. Eu fiz uma especialização, conheci umas meninas e elas falaram, Lu, tem como você começar a me ensinar como que eu devo prosseguir no início da minha clínica? Peguei várias meninas iniciando, várias profissionais da biomedicina, farmacêutica, tudo ali começaram A a me seguir. Aí dentro desse segmento começaram a querer a mentoria mentoria, e por conta do foi por negócio. conta. Uma amiga em si, né, que eu conheci lá, que eu falo que ela é minha amiga até hoje, a doutora Amanda Gaico lá de Ribeirão, ela ela falou: "Lu, eu quero que você me ajude". Então aí foi, espera, então vamos fazer uma mentoria Tá. legal. Aí eu fui com ela, visitei espaços, falei para ela, olha, o que esse espaço, como que ele é, como que é o estacionamento, porque as pessoas elas pensam, em Isso. Ribeirão a gente tem que pensar nisso. É viável nesse local, não é viável. Aí o primeiro local, eu falei, amiga, não vai dar certo, Então, porque esse local não é para estética, esse local não tem um estacionamento adequado para a quantidade de carro que você quer atender nesse espaço. Então vamos procurar outros. E fomos procurando. Hoje ela está lá já com a clínica dela, o espaço dela, num lugar maravilhoso de Ribeirão, num ponto maravilhoso de Ribeirão. Então todo esse processo aí foi decorrente. que Eu falo que o legal início foi ela que me incentivou. E as meninas começaram em que vieram. seguida. Então, você ainda tem uma mentoria de Sim, negócios ainda tem uma mentoria que hoje está um pouquinho mais pausada. branda, mas ainda tem, ainda procura ainda algumas meninas me mandam ainda pelo Instagram, É. principalmente, que é o meu meio de rede ainda que eu tenho a maior divulgação, São né? Então elas mandam, procuram saber como que funciona e aí se eu vejo que dá dentro do meu tempo dos atendimentos movimentos. também, eu agrego também Esse essa mentoria, trabalho. esse trabalho. Parabéns, Luciana. Não fazia ideia que você tinha uma mentoria e Tenho de sim. negócios E de ainda. Que legal, tá negócios. vendo, né, gente? O empreendedorismo, quando ele tá na veia, não tem jeito, não perde uma oportunidade, Não gente. perde. E é isso que a gente precisa despertar em nós mulheres. Porque a gente tem também, né, Luciana, esse viés de que negócios não é para mulheres, é só para homens. Quando fala, ó, nós vamos sair para um café ou nós vamos num jantar de negócios, parece que não soa muito legal, não Exato, né? é? Que Eu não foi sei. colocado isso lá atrás, né? E essas crenças Exatamente. foram prosseguindo, limitando, mas Exatamente. a gente veio para quebrar Ah, nós nelas, estamos né? quebrando é tudo aí. Quebrando é tudo. E não tem mais essa questão de, ah, é porque. Mulher não pode, né? Mulher Exato, pode o que ela mulher quiser e pode. aonde ela Mulher quiser, não é pode. Somos verdade? a prova disso, né? Exatamente, estamos aqui. É. Mas que legal, Luciana, fiquei super feliz. Essa parte eu não sabia, da clínica eu já sabia, gente. Da faculdade também eu já sabia. Mas e aí? A Luciana toda empoderada, empreendedora aí. Mas eu sei que a Luciana também
casada, gente, tem filhos, Sim, cuida lá das responsabilidades como a gente, cuida do sim, negócio, mas também sim, tem o outro lado lá. Conta pra sim. nós um pouquinho, tá quanto tempo casada, Luciana? Casada, a gente teve um longo processo, né? Eu e meu marido, nós nos conhecemos muito novos, né? Mas aí nesse processo tiveram várias rupturas aí, largamos, voltamos. Faz E faz parte. parte, né, Faz que a parte. imaturidade ela existe para Isso. isso, né? O amadurecimento ele é na prática, é na vivência, né? E eu falo Exato. que nós nascemos um para o outro, porque independente de tudo que a gente passou, a gente sempre voltava um para o outro, sempre se esbarrava, se saía, a gente se esbarrava, mesmo Tava nos mesmos separados. lugares. Nunca fui uma pessoa de ter abertura da minha vida, sempre fui muito reservada. Muitas pessoas não sabiam até de várias separações e tudo mais, né? Pelas imaturidades da Mas vida. é o Mas é o processo, Luciana, processo. faz Eu falo parte. que foi Tudo tem pro. seu tempo. Tudo teve o seu tempo, é lógico, né? A gente teve os altos e baixos, Baixos. e eu falo que isso fez parte e construiu nossa família de uma forma bem, agora, Olha, bem rígida, né? Bem bem sólida, sólida, né? né? E meu casamento, assim, eu falo que agora a gente vive o melhor momento, né? Que bom, Vivemos isso o é melhor momento. importante. E vocês estão juntos há quanto tempo, Luciana? Olha, desde os meus 15 anos que a gente vai naquele, né, namorando, ficando, Uhum. separa, né? Então, muito tempo. Tivemos uma fase de separação aí a longo prazo, foi um Ficou um tempo, uma separamos porque ruptura grande. nós casamos e tiveram o relacionamento, a convivência é uma outra coisa, né? Então essa prática, essa convivência, foi uma convivência que levantou várias dúvidas, né? E a gente acabou se separando no papel, casamos, separamos. E dentro dessa separação, ficamos um tempo separados, ninguém sabia, só meu pai, uma amiga muito próxima, meus irmãos, né? A família em Só a si, família só. mesmo. E depois de algum tempo, a gente ainda. Continua, Vidas estavam separados, mas a vida separados, continuou cruzando. cruzando ali. Aí depois de um tempo, a gente acabou voltando, né? Voltamos. Aí teve muitos outros acontecimentos no decorrer dessa volta, né? Mas que nos fortaleceu Ser muito, bastante, né? entendi. E a Luciana também é mãe, é Sim, isso. mãe de Mãe de 2, dois, mãe de Lu? 2, e nunca imaginava que eu seria. A palavra mãe para mim estava muito distante. Muita gente assim. Hoje eu me vendo mãe e eu falava, gente, eu não me via mãe. Não Eu não era um me via. sonho da Luciana. Não é que não era um sonho, não era o sonho a gente tem que despertar ele, a gente tem que estar no coração ali aquela vontade, né? Não era uma coisa ainda que eu tinha no meu coração, sabe? No momento que eu Quando engravidei, né? Quando aconteceu? aconteceu. Eu falo que eu tive todo um processo aí que às vezes eu acho que acabou bloqueando essa parte de maternidade, tudo. Eu desde muito jovem, eu tive uma cólicas muito frequente, com 14 anos eu tinha umas cólicas muito frequentes, que eu acabei indo no médico, né? Minha mãe me levou na época para procurar saber o que que O que era, estava né? E acontecendo? dentro da avaliação do médico, ele descobriu naquele momento que eu tinha ovários policísticos. E o que era dito quando tinha ovários policísticos? Que a possibilidade de você engravidar era muito baixa, Pequena, né? pequena, porque não tinha muitos estudos, Estudos né, voltados sobre para isso. uhum, Eu acho que eu acabei captando essa esse informação de bloqueio esse aí, eu não bloqueio, posso eu não posso, então eu não ser vou mãe. Tá, tentar. Por que que eu vou tá. tentar? Então eu não Ficou tentava, né? limitada Fiquei a limitada ali. informação. E aí, dentro de todos os anos, periodicamente, eu tinha que fazer um exame, né, para ver como é que estava, como que evoluía. Aí, até meus 27 anos, perfeito, útero lindo, maravilhoso. As doutoras falavam, nossa, seu útero tá limpinho, Sim, se você quiser engravidar, é o engravidar. momento. Eu falava, não, eu vou priorizar a minha vida agora profissional, Profissional, depois eu vou para a maternidade. Mas maternidade. dentro de mim, sempre aquele bloqueio. De que Opa, não peraí, o poderia. médico falou que eu não poderia, então Hum. não vou tentar. E aí eu lembro que com 28 anos eu fui fazer um exame de imagem. A médica parou e falou assim: "Você tem vontade de engravidar?" Eu falei: "Sim." Olha, ainda não despertei essa vontade, mas pode ser que aconteça, né? Então eu estou aberta. Mas não agora. Estava vindo ainda da reconstituição do meu casamento, né?
Tinha Estava passado lá, pela tinha separação passado. e tal, e tinham Exatamente. voltado. E aí, quando ela falou assim, ela parou e falou assim: não, sabe por quê? Dentro aqui na imagem, eu tô vendo que você tá com a presença de um pólipo. E esse pólipo, quando ele está presente onde ele está, ele acaba te deixando infértil, né? Trazendo a Tendo infertilidade. infertilidade. E você também tá com mioma, que agora começou a apresentar e tá perto da linha do endométrio. Linha do endométrio é onde desenvolve o bebê. Então, o risco de um aborto Aborto também. também eu tinha. Entendi. Aquilo fez assim em mim, ó. Falei, pronto. Agora, se eu tinha um pouquinho de vontade, ou se eu tinha, assim, a intenção, acabou. Agora eu não vou poder mais. E eu lembro que aquilo abateu assim, aí eu falei, não, doutora, eu vou procurar a minha ginecologista, né? E vou conversar com ela para ver o que que ela fala. Ela falou, não, procura, porque tudo tem Tem um uma jeitinho, né? forma, Uma forma. né? Procurei minha GO no momento. Ela falou: olha, você tá com pólipo mesmo, a possibilidade de engravidar agora vai ser quase zero, se você quisesse engravidar agora. Mas como você não tá e você toma remédio aí desde os seus 14 anos para controle do policístico, porque a primeiro momento o anticoncepcional ele era um método de tratamento dos ovários policísticos, né? Então eu sempre aderi ao Do anticoncepcional anticoncepcional. desde muito jovem. E aí ela falou: olha, fica tranquila, a gente vai fazer uma curetagem. Eu não sabia nem o que, que era no momento. Não sabia. Oi? Oi, não sei o que, que é isso. E aí vai ficar o útero limpinho de novo para você, se você quiser engravidar o momento que você quiser engravidar, né? Aí vai o Dr. Google. Fui lá O pesquisar que sobre o que era? pólipo, né? A pior coisa que a gente faz. Aí tava lá que era um câncer benigno, que se ficasse muito tempo poderia se tornar maligno. Fiquei desesperada. Falei, doutora, eu acho que eu quero fazer uma curetagem o mais rápido possível. Falei para ela, nem é pelo fato de querer engravidar ou não, eu quero fazer pela minha saúde. Ela falou, vamos fazer. Agendamos, fiz a curetagem. Foi um sucesso, né? Tinha várias pessoas fazendo Super. curetagem, eu não sabia que é um procedimento para aborto. Quando a pessoa sofre um aborto, ela faz a curetagem, que é uma limpeza, né? É um É um cuidado, na cuidado, verdade, né? Que é, precisa ser feito ali. isso. E aí eu lembro que ela falou assim: olha, tá tudo bem, agora se você quiser engravidar é o momento, hein? É Eu falei assim, agora. doutora, vamos esperar mais um pouquinho? Ela, ó, tem o mioma ele fica aí, mas ele tá se preservando no tamanho, mas pode ser que ele aumente. Tá. Isso foi com 28 anos. No outro ano, ano seguinte, de novo, o exame, né, de imagem, a doutora viu novamente um pólipo. E esse pólipo, o pólipo em si ele estava maior do que o anterior. Aí eu fiquei desesperada novamente, né? Minha cabeça ficou perturbada. Aí eu lembro que eu levei lá o exame para a doutora. Aí a doutora, olha, realmente tem esse pólipo, ele está maior. E agora vai ter que ser um especialista para fazer. Tem um nome, né? Um Um procedimento lá. procedimento lá que ele retira esse pólipo, um pedacinho do seu útero e verifica se não tem mais esses pólipos em outro local dentro do útero. E também você está apresentando tá um pouquinho maior o mioma e os ovários eles estão sofrendo uma hiperovulação. Ai, eu falei Então, várias informações eles estavam fervendo lá. fervendo, só que com a limitação ali que o pólipo, Ali impede, ele né? impede, ela comparou a um DIU. Então, era como se fosse um DIU. O ovário queria O e o ovário útero queria, o não. útero não. Então, estava assim, não estava em equilíbrio, Equilíbrio. precisava buscar o equilíbrio. Aí eu falei, doutora, então eu vou marcar esse especialista, isso era em julho, era no meio do ano, que eu lembro, vou marcar pro final do ano, que aí eu já tiro umas fériasinhas do meu trabalho Já e aproveita. foco só nisso. Pode ser? Ela pode, Lu, você pode esperar um mioma que pode ser que você tenha muitas cólicas ou o fluxo maior, né? E dentro disso, dentro desse tempo, eu e o Emerson saindo bastante, aproveitando a vida, eu tomando um anticoncepcional, bonitinha. Um belo dia lá, acho que foi em setembro, saímos, esqueci o remédio. E fui fazer o que eu já fazia há algum tempo atrás, que era, esqueci, vou tomar 2 remédios no dia remédios. seguinte, sabendo que, né? Normal. Mas aí, como veio na cabeça que a médica tinha falado que era um DIU,
né? Então eu Que tinha tava colocado, tranquila, tava né? tranquilinha, né? Então, Não tem gravidez não risco. tem risco Não, nenhum, mas não é o nosso querer, não é, é isso não daí, é é os lá de nossos cima, né? planos, Não, não né? são os nossos planos. Quando não estou fazendo academia, senti um mal-estar bem grande. Fui embora, passando mal. Aí uma amiga, eu acabei encontrando uma amiga, a minha amiga falou assim, nossa, Lu, você não tá bem, né? Eu falei, não, não tô bem hoje, não tô legal. Ela falou assim, nossa, eu senti uma coisa assim, você tá grávida? Eu falei assim, amiga, que eu saiba não, né? Mas eu vou fazer um exame depois disso, né? Que ela costuma não errar em nada na minha vida, que é aquela best, Entendi, né? entendi. Aí fui. Ela faz, depois você me fala. Falei, pode deixar, amiga, eu vou te falar. Comprei O o teste, o teste, famoso o famoso, aquele que não tem 99% de certeza, né? Aí fui, fiz na hora lá, 5 minutos, parecia 5 anos, 5 vidas. E aí apareceu grávida. Aquilo foi aquele misto, né? Porque, peraí, a médica falou que era um DIU. teste. Aí ela falou que o ovário estava em hiperovulação, São tudo. Mas ela me falou que eu continuasse tomando remédio, que médio, não que tinha risco risco nenhum, nenhum. né? Esqueci só um dia, coisa que eu já fazia antes, né? Então a gente não sabe, assim, os planos de Deus é aqueles planos sobrenaturais, né? Aí eu fui, fiquei um misto de sentimentos na hora, muito preocupada também, Também, né? exatamente. Porque Tinha um problema, né, Luciana? tinha um Você tava mioma com ali, um né? problema, exato. E aí eu fui, contei pra minha mãe ficou assim: se você toma remédio que você toma na minha frente, que eu tomava na Ela, frente dela. como, mãe? E aconteceu. Aí minha mãe, ai, que lindo, tal. Vamos fazer uma surpresa? Então, aí eu fiz uma surpresa pro Emerson e pro meu pai. Pro meu pai, eu comprei uma caixinha com uma roupinha e minha mãe foi lá e falou assim: vai ser uma menininha. Falei, ai, mãe, não vamos colocar ainda nada assim, expectativa em nada. Nada. Ela vai ser uma menina. Tá, aí fiz a caixinha. Meu pai, ele falou assim, acho que ele pensou na cabeça dele, peraí, né? Quanto tempo que ela já tem de relacionamento, Relacionamento, né? Ele deve ter sabe? pensado. E aí ele ficou todo feliz também. E depois eu fui fazer a surpresa pro Pro Emerson. Emerson. No dia eu fiz a surpresa pra ele, eu lembro como se fosse ontem, né? Ele ficou todo emocionado. Ele falou assim, ai, obrigada, amor. Eu falei assim, ai, por nada, amor. Nós dois, né? Que merecemos O o presente, né? É um presente. presente. E aí, no decorrer de alguns dias, eu comecei a ter um sangramento. E esse sangramento, na hora, eu já pensei, alguma coisa aconteceu, né? Fui diretamente pro hospital, nós dois, eu e ele. Chegando no hospital, fui abordada por alguns médicos que ainda a medicina, ela carrega com si alguns, não erros, né? Mas algumas pessoas que não têm muita empatia. E eu acabei me deparando com 3 pessoas não empáticas ali, que foram, assim, bem, grosseiras comigo. Falaram: "Ah, você está tendo um princípio de um aborto, provavelmente em casa você vai acabar, né, De cumprir o de que cumprir", precisa. né, para não falar grosseiramente o que Também. eles falaram. Aí eu chorei muito, porque ali me despertou a mãe, né. Você já tinha Já sentido isso, tinha, né? Porque aí já você tinha. já concebeu a ideia, e Exato. aí a partir do momento que você sabe, não tem Não jeito, né? tem Ninguém jeito. vai dizer pra você que você não Exato. é mais mãe. Exato. Aí eu fui buscar uma outra opinião Hum. com outro médico. Aí o médico ele foi muito assim humano. Ele falou: "Olha, a princípio é um aborto, mas ainda vamos esperar um pouco. Você vai para casa, você vai esperar uns 15 dias. Se nada acontecer, você vai voltar e vai fazer um outro ultrassom, porque eu tinha feito um ultrassom e não tinha batimentos cardíacos no momento. Então aquele momento lá que estava registrado no papel, né, que o primeiro médico tinha Sabe? passado, eu tinha deixado lá de lado e acreditei, aí tive aquela fé, né, que estava começando a Sim, florescer sim. de novo. Aí eu esperei os 15 dias, voltei, fiz um exame com a médica de confiança minha. Ela virou para mim e falou assim: qual que foi o médico que fez? Eu falei assim: olha, não me recordo o nome, no momento estava muito nervosa. Eu não me recordo. Ela, não, tá bom. Aí ela começou, né, fazer o exame. Hum. Aí ela falou assim: aqui tá constando que não tem batimentos, né? Eu falei: tá constando, né?
Você levou os Aí, exames que você isso, estava. exato. Aí eu lembro que ela virou e falou assim: espera só um pouquinho. Aí ficou tum, tum, tum. Aquilo, eu vou falar pra você. É um sentimento que foi um sentimento assim de assim, é Deus trabalhando na minha vida. Eu Olha falava, aqui, ó. Deus, você me permitiu novamente, né? E aí eu lembro que ela falou assim: olha, provavelmente ele estava muito ansioso e precipitado e ele deu esse laudo. Mas agora eu tô te dando um outro laudo. Tá normal, tá tudo bem, tá com batimento, só tem um descolamento. E esse descolamento requer que você fique em repouso pelo menos 21 dias, sem levantar, tomar banho na cadeirinha. E eu fiz tudo certinho que ela falou. Dentro de 21 dias, retornei e fiz novamente o exame. Quando eu fiz o exame novamente, ela falou: agora tá colado, agora tá bem. Aí Agora. colou, fizemos a primeira ultrassom, que é a que a gente A, vê a, a a morfológica? morfológica, né? A morfológica estava lá tudo normal. Dentro da morfológica, a gente gravou um videozinho. Não sabíamos a princípio se era menina Não, o menino ou ainda não. menino. É, nem sempre na morfológica dá pra Isso. saber, E a né? gente não tinha ainda feito a sexagem. Sexagem, Depois pois. que eu saí de lá, eu falei, vou fazer a sexagem, porque até sair no ultrassom, a minha ansiedade já tá, né? E eu tava muito feliz, eu tava assim, radiante de Eu felicidade. Eu, minha imagino. família, o Emerson, todo mundo. E aí eu fui, fiz a sexagem. Na sexagem, uma menina. Ah, sua Não, mãe minha ficou mãe, ela doida. foi assim. Aí eu já tinha o nome, né? Clara. Claro. E aí ficamos muito felizes, fazendo todo o acompanhamento de ultrassom. Chegou-se a segunda morfológica. Na segunda morfológica, o dia não estava um dia de sol, né? Eu falo isso, né? E aí, durante o processo, até chegar lá no dia, eu lembro que não estava muito legal. E aí, eu cheguei, né? Deitei para a doutora fazer o exame. A doutora começou a fazer o exame e ela ficou muda. Com 6 meses eu já estava Você de já estava. gestação. É, porque aí já é Já, bem já estava. A Clara já estava toda pronta, né? desenvolvidinha ali, Formadinha. pronta. Aí a médica falou assim: ninguém falou nada para você? Falei, não, doutora. Tem alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Ela não. Começou lá a digitar, ver Os os outros o anteriores. anteriores, né? Aí ela falou assim: olha, é o seguinte, me deparei com outra médica bem seca, tá? Ela virou e falou assim: é o seguinte, a sua filha, ela é incompatível com a vida. Aquilo lá foi um choque. Que são palavras que a gente nunca Lógico. imagina receber no 6º mês de gestação. E Depois era de uma todo um informação processo, né? e E todo o assim, processo, e é uma informação que a gente não costuma ouvir, assim, né? dessa forma não. Incompatibilidade com a vida. É muito difícil, né? A gente ficar ouvindo isso na rotina nossa. Com certeza. Aí o Emerson ficou em estado de choque, ele não entendia, né? Os termos, né? Eu já tinha toda a noção e O que que era, né? o O que 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 era. significava isso? Aí eu lembro que ela falou: olha, você vai na sua médica e ela vai te explicar melhor o que que você pode fazer. Não entendi Nada. nada, saí, cheguei na minha médica, no mesmo dia ela já me encaixou. Aí ela olhou o papel assim, ela falou assim: ai, infelizmente ela tem uma alteração que a gente vai investigar, mas ela não permite vida após o útero. E agora você vai ter que procurar um especialista em gestação de risco. Então, naquele momento, eu senti todas as sensações, todas as emoções que De você poderia novo, né? imaginar. De De novo, novo, né, Lu? Porque de novo. lá no princípio, Era uma aquela chama. abordagem que Vem já foi do aborto, morto. né, inicial. Aí depois, no decorrer, vem ela e fala: olha, você vai ter que procurar um especialista, realmente é uma fatalidade que está acontecendo, e ele vai te explicar melhor o que, que pode ser feito. E essa palavra, o que, que pode ser feito, ficou Ficou muito ecoando. na minha cabeça. Cheguei no doutor, o doutor Rafael virou para mim e falou assim: olha, você já procurou saber sobre a incompatibilidade da sua filha? Eu falei: não. Ele falou: olha, existe uma lei
que permite você interromper agora. O que que você acha? E o Emerson aqui do lado. Direto assim? Direto, sabe? De uma forma, lógico, menos agressiva, Agressiva. menos seca, mas de uma forma direta, né? Que ele queria que eu entendesse que eu tinha a permissão Sim. ali, por lei, Lei. de interromper Interromper. minha gestação ali. Naquele momento, eu não sabia nem o que que eu falava, mas eu tinha uma certeza. Que eu falei, doutor, o coração dela tava batendo, não tava? Eu acho que tá no exame, né? Pedi pra ele olhar. Tá batendo. Enquanto o coração dela bater, eu vou persistir. Aí ele falou: olha, mas seu marido tem que concordar e sua família também. Não era só nós. Você, no caso, No você. caso, eu, Porque você, mãe. né, mãe, né? E aí o Emerson na hora falou assim: eu sigo com a minha mulher, então eu vou seguir com ela e eu tenho fé que isso pode reverter. Ele com uma fé maior do que a minha, que na hora eu vou te falar, eu fui testada. Que na hora. Luciana, eu tô aqui, te juro. Exato. Eu tô ainda sem palavras, gente. Foram coisas assim que a gente para. Não é uma Eu tô coisa. arrepiada aqui de ouvir você falar e imaginando Isso. o que O que passou, né? pela sua cabeça, Sim. como que você conseguiu. Hoje eu falo com tranquilidade. Na época eu só chorava. Eu não conseguia nem falar, né? Eu imagino. Eu lembro Luciana. que dias antes, que eu falo que foi Deus, veio uma paciente minha, deitou na maca, e ela começou a falar sobre uma gestação dela. E a gestação dela era incompatível com a vida. Aí eu falei, gente, eu preciso falar com a G. Eu preciso, eu liguei, mas eu chorava tanto. Eu falava, G, você não vai acreditar. A Clara tá com o mesmo diagnóstico na sua gestação que você teve. Ela não acredita, aí ela começou a chorar também, nós duas emocionadas. Eu não tinha falado com a minha família ainda, que eu pensava, meu Deus, meu mundo tá Como que eu vou caindo. explicar, né, Luciana? A G foi assim de extrema importância para mim, Eu porque ela imagino. me deu um apoio ali emocional que eu precisava, né? Alguém que estava, né? Ela vivenciou. Ela passou Ela por passou. aquele processo, Então, porque ela sabia entendia o que da minha você. dor, né? Exatamente. Ela te entendia em número, gênero e grau, que a gente costuma falar. Exatamente. Aí eu sei que ela tentou me acalmar, né? Dentro do que ela podia falar Claro, ali, claro. né? Passamos para minha família ficou em choque, né? Todo mundo ficou em choque. E nesse processo tinha ainda toda Tinha que fazer aquela. essa escolha, né? Eu tinha que fazer Vamos a falar. escolha Você tinha que se posicionar e eu e. tinha que passar todos os dias lembrando disso, né? Que eu falava, meu Deus, a minha filha chuta, a minha filha mexe aqui dentro da minha barriga. E quando a gente vai pesquisar, poucas informações são passadas, porque a condição da minha filha era rara. Rara. Era Isso uma que eu ia falar. anencefalia. Ela não tinha formação do crânio dela. A princípio era esse, tá? Diagnóstico, né, em si. Que ao nascer foi outro. Aí, quando foram passando os dias, não tinha um dia que eu não pensava, que eu não chorava. Eu ia trabalhar para, assim, sabe, para tipo tirar da minha Tirar cabeça esse. aquele pensamento. E aí, eu lembro que uma outra visita ao GO, que ele foi o Aí meu você GO até o final começou da minha a fazer gestação. Ele foi falando: olha, agora a gente precisa de uma rotina, porque de corre risco acompanhamento. de você perder ela dentro do útero e aumentar líquido, amniótico. Então tinha uns riscos aí a mais Agregados à agregados, né? situação. Então a gente tem que ficar agora Tinha um atento cuidado com diferente. essas alterações que podem ocorrer, né? E podem gerar outras complicações com a sua vida, que a princípio, para ele, né? Eu entendi a posição dele, ele estava preocupado com a minha vida, É né? um negócio difícil da mãe entender, É não um é, negócio Luciana? difícil, porque mãe é ali aquela coisa que A a mãe dá gente. a vida pelo filho para Exato, ver o filho lá e ela não precisa. E a medicina, na verdade, o peso é é diferente, né? diferente, era a minha Salva a vida. mãe e não salva a Exatamente. criança, né? No decorrer desse processo, eu fui tendo uma anemia muito forte. Essa anemia corria o risco de uma transfusão, mas a princípio a gente não investigou essa anemia. E aí, nesse processo, chegou o momento de nascer, né? E aí Deu o tempo do deu sei. tempo. Na Então, verdade, eu vou te falar. O tempo foi dando e eu fui prorrogando. Ela nasceu 42 semanas e 3 dias.
né? O médico, 40 semanas, ele falava assim: olha, Clara, ele passava a mão na minha barriga, ele falava assim: olha, Clara, sua mãe não quer que você nasça, mas eu quero. Ele falava: olha, mãe, você precisa. Mas e o medo, E o né, medo, Luciana? eu queria De ela ali, porque eu verdade. sentia ela, entendeu? Eu acordava e falava: filha, dá um chutinho pra eu ver que você tá viva. Falava com essas palavras. E aí ela chutava. Ela responde. Uma condição que na teoria, na medicina, né, é só Não Deus tem que explica, não tem explicação. explicação, porque na teoria ela não ia mexer. A minha Porque filha, se ela não tinha essa simplesmente ela não formação. tinha o encéfalo, né, o sistema nervoso ali, ela não tinha nada do cérebro, vamos colocar essa Sim. palavra assim. Ela tinha apenas o tronco encefálico, que é um responsável pela nossa respiração. Só. Então, comandos, ela não tinha parte do cérebro para gerenciar o comando de chutar. E como ela entendia que a mamãe pedia, ela chutava. Como tinha movimentos, É né, Deus, é uma Luciana? coisa assim, eu tive uma aproximação muito grande com a minha gestação de Deus, né? A minha intimidade, ela foi ali, que o que estava distanciado, eu me aproximei, porque a gente tem a nossa fase de distância, de rebeldia, de não querer, né? É a É imaturidade, né, amiga? imaturidade, né? E aí, nesse processo também, eu e meu marido casamos, né? Durante a Quando gestação, durante a então. gestação, eu falo que a Clara, ela veio para reparar, para restaurar, ela Tudo. veio para curar, porque ainda tem um processo ainda de cura depois, Com né? certeza. E aí ela veio para tudo isso. Então ela foi um milagre, que muita gente, e pensa que o milagre é quando nasce, ela nascesse viva. Na verdade, ela nasceu realmente, viveu 32 horas após o nascimento, ela mamou, que ela fazia a musculatura dela, era uma musculatura forte, como se ela tivesse toda Toda a formação. a formação do cérebro, o encéfalo, tudo bonitinho. Então aquilo, o hospital inteiro ia lá vê-la. Ficou. Ficou impressionado, ela mamando, ela mexendo o tronquinho para eu pegar ela. Era coisa assim, a gente Luciana. viveu essas 32 horas como se ela tivesse vivido assim 32 anos conosco. E eu lembro que no último momento o médico virou e falou assim: "Olha, ela não fez xixi. Então a gente vai precisar deixar ela na UTI". E meu pai foi vê-la, foi visitar, ele não tinha ido ainda, porque ele ficou muito triste com a situação, ele chorava muito. Minha mãe tinha ido, minha mãe foi no primeiro dia, a gente apresentou, fez uma apresentação, né, com o pastor para Deus, tudo. E aí ele falou assim: "Ó, não fez xixi". Meu pai foi vê-la, você acredita que ela fez xixizinho gostoso? Fez um xixi tão relaxante que meu pai pegou ela assim no colo, ela começou a fazer xixi. E nisso não precisou ir para UTI, Sim. porque eu tinha meu tempo Tempo com com ela ela. já sentia isso. Isso. E aí eu lembro que meu pai foi embora e a gente passou, já estava dando 32 horas que eu estava sem dormir, e o Emerson também. Eu falei para ele, eu falei: "Olha, amor, eu tô com muita dor abdominal, né? Eu fiz uma cesárea, que a princípio era um parto normal, Mal. mas Não. automaticamente foi Por para todos os todos riscos, os riscos, optou alterações, pela. optou pela cesárea. E aí, quando essa cesárea fica muito tempo assim, eu não mexia, não fazia nada, só ficava com ela, foi me causando muita dor abdominal. Peça. Mas tudo, né, a gente Tem um sabe que tem um significado, tem um significado. porquê, E eu lembro Luciana. que eu estava lá, eu falei: "Filha, eu vou dormir um pouquinho". E eu fui. Dentro desse período, eu lembro que era meia-noite, mais ou menos. O Emerson me acordando, ele falou assim: "Mô, a gente precisa ali ver a Clara". Eu falei: "Por que ela não tá aqui do meu lado?". E foi um período curto aí, vamos colocar aí que eu tive eu apaguei uma meia hora. Aí eu lembro que foi assim, na verdade eu nem lembro muito, que eu acho que eu criei um certo bloqueio Da do sentimento. sentimento. Eu lembro só que eu vi ela já tinha falecido, né? E o médico virou e falou assim: "Olha, nos meus 35 anos de profissão, eu nunca tinha visto um casal igual vocês. Pais igual a vocês, né? Porque a gente deu banho, a gente cuidou, Você fez o né? que precisava, né, O que Luciana? precisava". E eu lembro que eu olhei assim, e o que ficou registrado na minha cabeça, que ela lembrava muito Emerson. O olhinho verde dela, que era um olhinho verde bem radiante, e que ela só olhava para mim. Aí eu lembro que a enfermeira falou assim: "Mas como ela olha para Pra você, você, hein?". mãe. Então ela teve, sim, eu tive todas as experiências ali naquele momento, e o sofrimento meu era deixá-la,
né? E saber que eu ia sair de lá Sem. sem ela. Mas eu sabia que se ela ficasse em terra, ficasse conosco, Quem ia ela ia sofrer em sofrer, vida, ela ia sofrer, né? É. Então, assim, de certa forma, Deus teve um cuidado tão grande com a gente, que eu falo que Deus cuidou, né? Ele me pegou no colo ali, que ele falou, filha, eu não vou deixar ela sofrendo. Então, ele teve um cuidado, Com né? certeza, porque a mãe dá a É, vida pelo filho, né? Então exatamente. houve aquele Houve aquele conforto. conforto. E aí eu sei que passou todo aquele processo, teve que fazer o enterro. Eu preferi não fazer velório. Eu falei, eu vou fazer o enterro. Chamei algumas Direto, né? pessoas, né? Uhum. E tava lotado. Eu lembro que o enterro tava com muita gente no dia. Eu falei, gente, mas eu nem anunciei Isso. nem nada, né? E aquele momento, pra mim, eu vou te falar, eu fiquei congelada. Eu não conseguia me expressar. Depois, no outro dia, eu voltei. Aquilo foi uma dor tão que rasgava meu Eu peito, sabe? imagino, Luciana. E aí eu sei que minha mãe, ela me abraçou, ela falou assim, filha, pensa com quem que ela tá, que lugar que ela tá. Não tem dor, não tem sofrimento lá. Então, pensa nisso. É. E mãe é mãe. Minha mãe, ela sabia, né, da minha Do dor, que ela do estava falando, né? e ali aquelas palavras me confortaram. Eu fui para casa, não é, na época eu morava em Ribeirão. Fui para casa, eu e meu marido, a gente viveu, né, o nosso Aquele luto. luto. É um processo, né, Luciana? É um processo que até hoje, viu? Que eu falo que é uma constância. É, Não tem um porque. dia sequer que eu não lembre dela, mas não lembro com a dor que eu tinha, sabe? Exatamente. Aquela dor de rasgar. É uma dor que. Hoje, na verdade, a dor, ela se torna uma É saudade, uma porque você saudade lembra dos daqueles momentos. momentos que você teve, do que Isso, você viveu, não é? exatamente. Eu estou revivendo. Vivendo, exato. Não que hoje me traga a tristeza que me trouxe no momento, mas me traz Sim. uma dor, né? É uma De, perda, né? de, de lembrar, de pensar, poxa, ela estaria, né, com a gente, com o Ravi, né? Mas teve um porém da vinda dela, que eu só fui entender depois de alguns meses que eu fui entender. Alguns meses depois, eu tinha que fazer novamente uma imagem para ver como é que estava meu útero e como é que estava o pólipo, se eu ia ter que fazer a retirada, como que ia ser o processo da cirurgia e tudo Porque mais. Porque ele diante de ainda tudo isso, não tinha feito não nada, tinha né, feito Luciana? nada, eu Você não tinha estava se feito preparando para fazer nada. uma microcirurgia para pensar nessa gravidez. Exatamente. E eu falo que ela despertou meu lado mãe. A minha maternidade veio com a Clara. Ela me fez desenvolver essa vontade, esse Né? sentimento, Isso. né, colocado Essa dentro do meu coração, sensação porque eu tinha, depois disso, eu queria engravidar de de qualquer qualquer jeito. jeito. Eu falei pro médico, se eu pudesse, eu teria, eu já começava hoje a tentar, né? Só que ele falou, não, calma, porque é uma cesárea, e cesárea requer uma cicatrização, né? Sim. E aí eu fiz, o médico me orientou a passar com um geneticista, passei com o geneticista, demorou um processo aí de 11 meses para sair um resultado. Saiu o resultado, graças a Deus, sem nenhuma alteração genética. Porém, no nascimento, a gente descobriu que a alteração dela foi devido a uma brida amniótica, que é o saquinho gestacional, que é o encontro da placenta, ele grudou na cabeça dela. Então, a condição dela foi uma condição que foi uma fatalidade, que foi decorrente a uma pele que grudou, né, o saquinho da gestação com a placenta grudou, e ele não permitiu desenvolvimento. Com isso, veio outras alterações, e esse desenvolvimento ficou assim, ó, o crânio Bloqueado, né? dela não teve crânio por causa devido a essa brida amniótica, né? Era Foi uma então o sangramento o lá, a sangramento, situação, provavelmente o descolamento da placenta, no placenta. momento do descolamento, talvez no início não foi visto, mas também não foi visto nenhum outro exame. A brida ela foi descoberta na hora da gestação. Na gestação, na hora do Do parto, na parto. verdade, né? No parto, o médico virou e falou assim: olha, mãe, é uma brida amniótica. No momento eu não sabia o que era uma brida amniótica, eu não aprendi na faculdade. A brida amniótica era algo novo para mim. Depois eu fui pesquisar Para entender. para entender. Aí tinha alguns bebês, eles nascem com coto. Não sei se você já Já ouvi viu, né? falar. Já ouviu tal. A brida amniótica que faz isso. Quando ela não corta membros, ela gruda no crânio
e não permite desenvolvimento, é raríssimo. Então, a brida miniótica era mais raro do que a anencefalia em si. Mas a brida miniótica desenvolveu uma anencefalia. Porque né? aí não houve o desenvolvimento, Não houve da onde ela desenvolvimento. pegou. Poderia ter sido em qualquer parte. Em qualquer parte. E aí a dela foi mais raro Exatamente. ainda. Exatamente. Com isso, fui fazer meu retorno. Nesse retorno, o médico falou assim: mas cadê seu pólipo? O seu pólipo não está mais aqui. Eu falei: oh Deus. Deus me perdoa o momento que eu questionei. Teve um momento que eu fui carne, né? A gente somos humanos, né? Não tem como não. Não tem, né? Não E tem aí jeito. ele falou assim: não tem nenhum pólipo aqui. Seu mioma tá bem pequenininho, uma coisa que eu já não ouvi há muito tempo, né? E os ovários estão ótimos. Nem cistos estou vendo. Eu falei, aquele dia eu falei, agora eu entendo todo esse processo. O que a Clara veio? Ela veio para minha cura. Ela veio para eu estar preparada para o Ravi. Exatamente. Então, esse acontecimento, eu falo que é um acontecimento que marcou muito a minha vida, a vida de todos nós, e A todos família toda, né, Luciana? que conviveram, todo mundo ali que estava ali do meu lado, todo mundo que vivenciou, né, viram um verdadeiro milagre. Exatamente. O milagre foi a cura da Luciana. A minha cura através da minha filha, né, que hoje ela não está presente conosco em carne, mas ela tá, é um anjo que nós temos no céu lá, junto ao Pai. E aí eu lembro que nesse dia eu falei, Deus, muito obrigada. Eu vou ser mãe novamente, né? Deus vai me permitir. Aí nisso eu comecei a tentar. Tentei uma vez, eu queria que fosse no meio das mães. Eu falei, eu quero estar grávida no mês das mães. E aí eu lembro que a minha primeira gestação aconteceu, só que era uma gestação química. Mental. Não, era química mesmo. Existe uma gravidez química. Que eu fui pesquisar depois também, que isso pra mim era novo também. Não, agora é novo, gente. É química, a gravidez psicológica. Não, era gravidez química. Ela dá positivo no teste. O embrião, ele tenta se fixar no útero por motivos aí que a gente não sabe, mas provavelmente o médico falou pode ser pela cicatriz do útero. Não conseguiu. Marca nos exames, nos resultados, a gravidez. Mas ela não existiu. E ela acaba que na primeira menstruação eu já senti, nesse dia eu senti realmente uma dor assim imensurável de contração e relaxamento do útero e eu já sabia o que estava acontecendo. Foi um momento de muita dor novamente, né? Porque a gente vive no processo que é um processo, estava num processo ainda doloroso, né? Então foi muita dor. Mas eu sabia, eu tinha fé que algo ia acontecer. Eu lembro que eu peguei nesse dia, eu peguei um papel, eu escrevi, Liliane, filho ou filha, estou pronta, estamos preparados para te receber. E fui escrevendo, abrindo meu coração, abrindo a minha mente. E eu falei, agora é a hora, meu filho ou minha filha. Nós estamos te esperando com amor, seus pais. Essa carta eu dobrei, eu guardei. E essa carta nunca mais a vi. O Ravi, no mês seguinte, estava lá positivando. Minha gestação estava positivando, eu estava grávida novamente. Aquilo para mim, eu falava, gente, são emoções assim que eu não sei nem te explicar, porque na hora era uma emoção que eu não sabia nem me segurar ali, que era muita emoção, eu chorava, eu gritava. Eu não conseguia esconder de ninguém, porque eu queria gritar para o mundo, eu queria falar, eu estou grávida novamente, Deus me permitiu esse novo milagre, e agora eu estava tão calma que eu falava, vai ser um bebê com muita saúde. A carta nunca mais a vi. E eu lembro que eu fui na minha primeira consulta e a médica virou e falou assim, olha, agora vamos dar o segmento para a primeira imagem, e se você quiser, pode continuar com o Dr. Rafael. Continuei com o Dr. Rafael, porque eu falei, ele se seguiu comigo no final, que eu estava muito precisa ali, que ele foi ele me acompanhou, ele te acolheu, me né, acolheu, naquele momento. Aí eu fui com ele ficou todo feliz, ele nem acreditava. Ele falou, não acredito. E agora? E agora o que vai ser? Vai ser uma menininha ou um menininho? Falei, doutor, vindo com saúde, eu vou. É o que precisa. É o que eu quero. Aí eu sei que eu fiz
o exame de imagem, tutum, tutum, coração. Ai, gente, aquilo pra mim foi assim, foi surreal. Aí eu fiz a sexagem. Na hora da sexagem, eu tinha pintado todas as minhas unhas de azul com uma rosa. Ou seja, já estava ali no meu No coração coração, que já era, e todo mundo, sabia, né? ai, o que será que é? Eu falei, não Não sei, sei minhas ainda. mãos dizem, né? Eu Dizem. estava com todos os dedinhos, menos esse dedinho de rosa. Que na verdade, eu já sabia que era um menino, no meu coração já tinha aquele instinto Isso. lá que era um menino, e aquele rosinha era da Clara, Carinho. representando Ajudando ela. Na hora que eu abri pra mim, ali eu falei, "Gente, é só mais uma Sim, confirmação. confirmação. É só mais uma confirmação. Então, Deus já está no controle e eu vou seguir firme na fé. E fui. Que história, hein, Com Luciana? 8 meses, porque a gente vive daquela adrenalina que não pode faltar, né, meu amor? Porque até 8 meses estava tudo muito lindo, maravilhoso. Com 8 meses, eu descobri uma alteração genética, que no caso estava me causando uma anemia hemolítica. Eu ia até te perguntar, porque você falou da primeira gestação que tinha descoberto uma Uma anemia e anemia, a tal, gente tal, achou que era tal. da gestação, não investigou nada, né? Mas aí Porque é normal, né? A normal. gestante ter Exato. Então, anemia. assim, para quem investigar, sendo que a gente estava passando por outro processo, Processo, sim, sim. aí com uma dor que eu senti muito forte, o médico falou: "Vamos fazer um exame de laboratório, colhe um sangue, a gente só vai ver como é que Testar, tá, né? né?" Ver como que tá. O exame não chegou até mim, né? Foi direto Direto para pra ele. ele. Então eu já sabia que alguma coisa não estava legal. Eu cheguei até ele e falou: "Olha, vamos repetir o exame, só que em outro laboratório, que talvez esse daí não esteja tão calibrado, né?" Fui em Isso. outro, voltou, foi para ele. Aí ele falou: "Olha, você está com uma anemia muito severa, corre risco de fazer uma transfusão, mas a gente precisa investigar por que essa anemia é severa." Aí dentro de um mês, eu fui no Isso no 8. hematologista no 8 8º mês. meses. Estava lá com 4 semanas praticamente Pra para nascer. nascer, porque eu já tinha Tudo me pronto. programado. E aí fui fazendo, fui na hematologista, a hematologista foi investigar, e nessa investigação ela falou: "Olha, não posso fechar um diagnóstico, eu não consigo fechar um diagnóstico." Passei com o doutor Cícero, que é um doutor muito reconhecido em Ribeirão também. Ele também fez vários exames, ele falou: "Não consigo ainda fechar também um diagnóstico. Mas vamos deixar com anemia hemolítica, que é o mais recorrente na gestação." E aí, tá. Com o passar das semanas, comecei a ter muita frequência cardíaca muito alta, uma taquicardia praticamente, né? Fui no cardiologista. Aí o cardiologista, não, você tá muito emotiva, né? Que Você tá tal? nervosa, E aí a gente ansiosa. pegou e abraçou, né? Aí deu o período de 39 semanas. Eu falei pro doutor, doutor, quando eu posso ter? Ele falou, com 39,1 aí, um dia. Eu falei, doutor, então já pode, Já 39,1 já marca, por quero. favor. Eu não quero mais nenhuma adrenalina na minha vida, já tá bom, né? Aí foi que ele falou, vamos fazer então, vamos fazer esse A parto aí. cesárea. No caso, aí a gente agendou para dia 27 de fevereiro, né? Que, na verdade, o Ravi, ele tava a data prevista para dia 4 de março, que é meu Março. aniversário. Deus em cada detalhe. Só que eu falei, Deus, eu vou ter que dar uma antecipadinha, tá? É Que eu muita não tô aguentando. emoção. Aí foi o parto, foi muito bom, graças a Deus. Assinei o termo lá, se caso precisasse de uma transfusão, né? E foi muito bom, muita emoção, porque eu chorei da hora que eu entrei, a hora que eu saí. Minha frequência Imagino. cardíaca indo lá em cima, descendo, só para dar aquela Segura a emoção. emoção, né? E aí o Ravi nasceu. Na hora que eu vi ele, o olhinho dele já estava todo abertinho. Sim. Aquele olho olhando pra mim. Que isso, muita emoção, foi uma emoção Eu muito imagino. gigante. Foi no Covid, foi na época de que não tinha nem leito. Foi assim, Não foi num mar de rosas, não mas foi, pra né? você era um sonho, né, Mas era um Luciana? sonho e valeu todo o processo, né? E hoje meu filho tá aí crescendo Lindo, rapidamente, rapidamente. lindo, com os traços da mãe, com o do pai também, né? Não, Do não pai agora pode, é tá. É, 50%, né? do pai também. E tá aí, cada dia me surpreendendo com as suas brincadeiras, com o seu conhecimento, que é muito inteligente também. Eu falo, gente, que menina inteligente. Eles já Já nascem com isso, não nascem é, com Luciana? Acho que a aquela. gente nascia meio tapado, não Nasce. nascia?
Eu acho que a gente tinha aquela coisa, assim, que não Era desenvolvia, não, né. demorava muito, Demorava. né, as Minha mãe crianças. falava: "Você demorou 7 dias para abrir o O olho". Eu falei: "O olho, Ravi já abriu de imediato". eu já vi ele já chegou pra Já mim com o olho chegou com o olho aberto, aberto. A gente fez aquela troca lá naquele olhar é, dele, aquele olhinho aberto dele, a gente já trocou ali mesmo exa é uma aquela conexão que não energia. tem, né, Não tem, explicação, amiga, não não tem. Eu tem. falo que foi uma emoção muito grande mesmo. Eu imagino. E eu assim, essa história eu falo que eu não me abri, né, para ninguém, assim. É só quem estava muito próximo mesmo que sabia. E hoje, falando, de certa forma, dá até aquela coisa assim, revivi, passei por isso, né, uma dor, mas aí estou aqui para contar, Tá, né, que aconteceu esse milagre exatamente, na minha vida. exatamente, é um testemunho, né, É um é um testemunho testemunho do Deus vivo, do né, Deus vivo, não tem né? nem o que Eu falar, não tem, não tem. Eu sei que é um Deus ele milagre. ele esteve em cada momento E é o que você falou, né, veio realmente para transformar para tudo transformar e fazer tudo novo, tudo novo. E porque foi, consolidou tudo o que não estava ainda consolidado. Voltamos com muita força no casamento, né? Então aí fortaleceu tudo, né, foi uniu toda a tudo, uniu toda a família, família, porque aí você vê que realmente a família é a família que família, tá ali, né, com você exato, e te dando forças, mesmo sofrendo junto, junto, né? Que a emoção é para todos todo ali. mundo. E a gente viveu, vivenciou e Luciana, gente, eu tô aqui procurando uma palavra. Sabia de algumas coisas, né? Porque a gente tá numa cidade pequena e que é, passou por uma sim, gravidez, uma sim, perda, e quando a gente é mãe, a gente sabe o que é isso, imagina, se coloca no lugar, pede para que tenha o conforto, porque não há palavras que eu diga e sim, nada que eu faça que sim. vá diminuir, mas a gente se coloca no lugar. Mas de verdade, não, a gente não sabe 1%, né, Não, não de sabe. Eu nada, acho de que todo esse processo. exatamente. E E são trechos ainda, né, que a gente viveu muita exatamente, não, a gente coisa. soube É, dos principais, porque nós estamos aqui num bate-papo que você exato. está abrindo e mostrando um lado da Luciana que talvez muitas mulheres que estão aqui não conheçam e Sim, não saibam qual foi o processo, o que aconteceu. sim. E talvez tinham até vontade de saber, É. né, o que é, o como aconteceu, porque a gente se coloca no lugar, passa por Sim, essa né. dor, né, Qualquer pessoa com Luciana? sentimento ali, Hum, ela gera aquela sim, colocação uma no uma empatia, né, empatia. por aquilo. Exato. Então, assim, é mais um exemplo. Se nasceu forte lá, se desenvolveu como empreendedora, deu show para nós que nem trabalhou para ninguém, foi aprender, né, ter uma experiência, Exato. mas no papel de mãe também foi assim essencial, foi brilhante, né? Teve uma Sim, raridade aqui para contar para nós e tem sim. esse testemunho. É, Então, a Clara, ela gerou esse parabéns, testemunho. Toda dor Luciana. gera um testemunho, né. Testemunho, Todos os testemunhos exatamente, vêm de uma dor de também, uma dor, mas né. a sua história é brilhante. Tem uma raridade aí que, assim, não tem palavras para descrever, que enquanto mãe, enquanto mulher, então, assim, uma admiração imensa. Já tenho uma admiração por você, pela profissional, por tudo que você construiu. Então, e ouvindo tudo isso, dá pra gente ver que realmente é uma mulher extraordinária, Muito obrigada. né? É magnífico ouvir isso e saber que a gente tem essas pessoas aqui dentro da nossa cidade, né? Sim, Veio do ladinho, do mas ladinho. com 2 aninhos aqui é uma cidadã luiz-antoniense, é um Sim. prazer. Luciana, mas eu não tenho jeito, eu tenho que perguntar para você. E mesmo com todos esses processos, várias vezes você falou da clínica, do trabalho. Como foi para você conciliar tudo isso? Na verdade, eu acho que o trabalho ele foi, assim, a minha terapia. Porque no trabalho eu conseguia tirar um pouco daquilo, daquela dor, eu levantava, eu falei que eu conversava com a minha filha e realmente tinha todo aquele processo que eu chorava, eu, né, eu e Deus, eu e meu marido, então nós vivenciamos aquilo.
E quando eu saía e entrava na clínica, tudo aquilo ficava Pra trás. atrás. E realmente aquilo esparecia a minha cabeça, tirava aquele momentinho para cuidar das pessoas. As pessoas chegavam lá, algumas pessoas ficaram sabendo. Quando me via, até assustava, que falava, poxa, mas não é ela, Uhum. né? Já vários casos aconteceram dessa forma. E aí eu falava, não, mas Eu tenho eu fé, eu tenho acredito. fé, o verdadeiro milagre ainda está para Isso acontecer. acontecer. E foi realmente, né? Então, o trabalho, para mim, foi minha terapia. Fora minha amizade em tudo, né? Que sempre me ajudaram, mas meu trabalho foi ali Fez minha o válvula papel de de escape. escape que eu poderia trabalhar e não pensar, né? Naquele momento de dor, né? Então, o Uhum. trabalho não me atrapalhou em nada, Em pelo nada. contrário. Que legal, Luciana. Porque é bem difícil, né? Muito difícil. O momento ali que tá só você e É. seus pensamentos é aquele momento mais doloroso, né? Então, meus Exatamente. pensamentos, eles queimavam, eles... Nossa, eu pensava em várias coisas. Várias, várias. Eu não consigo nem mensurar. Mas o momento que você tem aquela válvula, aquele processo ali que você tá ali... Não, hoje eu não... Aquele momento eu não vou pensar. E realmente eu não pensava. Eu trabalhava, trabalhei arduamente, Exatamente. trabalhei assim, até o momento de dar os 42 semanas, praticamente, que a Clara falou assim: opa, vou furar a bolsa, agora eu vou nascer, mamãe. Era um sábado, para você ter uma noção. Eu trabalhei na sexta. E aí estourou a Então, bolsa, estourou a então. bolsa no sábado, que foi o momento que agora sim, Ela já agora é a fez o que hora. precisava, agora é o meu momento. Ela não Exato, precisa nem se preocupar com as clientes, porque ela já finalizou o exatamente, trabalho e agora é exato. comigo. E o retorno foi a mesma coisa. O retorno para mim foi minha válvula de escape, porque o fato de eu ficar sozinha também era uma tortura. Porque eu só pensava em todo o processo, só pensava em tudo, Tava na dor, né? sabe? Então, ó, Então, o retorno também, eu retornei aí com 15 dias, eu já estava na clínica novamente após a cesárea, mas lógico, não trabalhando da forma que eu estava trabalhando, né? sim, sim, Mas eu sim. voltei para a clínica Tinha um pra negócio, ativa, né, para né? você Voltei, tomar voltei. conta. E aquilo também foi uma terapia muito grande para mim. Que aí tem todo aquele acolhimento também, que as pessoas vinham, conversavam, aí a gente trocava a minha dor, mas também tinha outras pessoas com dores também, mas E aquilo aí, ia acolhendo, né? sim, E também momentos de positividade ali, energias, trocas muito boas, que não só de dor, né? sim, sim, com Mas tinha certeza. aquela troca muito boa também. Mas, Luciana, que jornada! Foi, Que fantástica a sua história de foi. vida, com muitos marcos, uma vida que muitas pessoas às vezes nem imaginavam, né? Todo esse processo, e aí vendo tudo isso, serve de Exato. muita inspiração para a Sim. gente. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade de estar aqui e que você deixasse um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo, seja um conselho como mãe, seja um conselho da empreendedora, seja um conselho da mulher, Luciana, que está aqui na minha frente, que contou aí talvez 0,5% do que foi todo esse processo, mas que eu tenho certeza que tem algo muito valioso para deixar aqui para gente. Sim, eu acho que a minha experiência, eu vou falar algo que foi decorrente à minha experiência. Eu falo que as pessoas, a fé, ela tem que estar presente. Mas além da fé, né, que a fé aí a gente consegue ter, mas não consegue ver, Ver, né? A gente mensurar. mensurar, mas a gente precisa também ter aquela coragem, aquela ousadia, né? Porque é tudo que Deus deixou para nós. No momento da dor, eu vou falar para você, a fé ela passou um pouquinho distante, mas no momento em que foi passando, eu fui aumentando a minha intimidade com Deus, a minha fé ela foi se restaurando, né? Nem que seja aí a gente lá na Bíblia fala que seja uma fé do tamanhozinho de um carocinho de mostarda, que é realmente pequenininho, para quem Mínimo, né? trabalha com acupuntura sabe. É pequenininho, então imagina. Se você tem fé, o que que você não consegue fazer? Então, o momento meu, não só da dor, mas todo o meu processo de trabalho, eu sempre tive a fé, mesmo que eu não acreditava que eu tinha, né? Porque, olha, o meu primeiro trabalho, o meu primeiro aparelho foi na fé. Porque eu Você começou comprei, falando. financiei 24 vezes lá, é quase um carro.
o valor de um carro. Então, fui na fé. Todo o meu processo de relacionamento também, eu depositei muita fé, porque eu sabia que tínhamos uma ligação e que, independente do que de tempo que fosse que a gente ficássemos separados, eu sabia que ali aquela ligação era maior do que nós. E depois a coragem para passar por tudo, né? Tem que E a ter. ousadia para continuar, a resiliência para continuar. Então, o meu recado é esse, né? Tenha fé, coragem, ousadia, resiliência para todos os dias se hoje não está sendo legal, amanhã vai ser. Então, é pensar dessa forma. Eu acho que é a minha forma de repor todas as minhas energias, sabe? Pensar todos os dias dessa forma. E não tem outra, né, Luciana? Não, A fé não. é isso mesmo. É ela que nos move, É né? ela que Tem o nos ditado move que diz que a fé move e montanhas. move, né? Basta você É, acreditar, com né? Diz que certeza. tudo na vida, se as linhas lá dos projetos não tiver um espaçozinho para o milagre, o projeto não tá certo, não é? Porque se Exato. você mensurou tudo, calculou, fechou todas as contas, talvez não está guiado, não está no propósito. Exatamente. Porque é o que você disse, para mudar, sair da sala do aluguel e ir lá para a sua, você precisou acreditar que Eu você com, precisou dar um passo com e certeza. confiar. E E todos os tudo. outros vieram dessa Exatamente. forma, Tudo eu né? faço isso. Eu vou na fé e falo para as meninas. Às vezes elas estão com dúvida. Ai, Lu, será que eu faço um curso de tal, assim? Vai na fé, vai na fé. Que se você tiver essa vontadezinha no fundinho do seu coração, vai que você vai conseguir. Porque a vontade só é colocada quando Deus está presente. Então, vai. Exatamente, né? Diz que a gente só sonha o que pode realizar, Exatamente. não Deus é? colocou aquela vontadezinha, por que não, gente? É dele. Eu não vou ter erro, Exatamente, né? Igual exatamente. o empreendedorismo é isso. Você tem Deus como sócio, por que que você vai ter medo? Não tenha medo. E é o melhor sócio que eu poderia ter, viu? Que eu tenho Com até hoje. certeza. Luciana, que história, gente. Eu tô aqui ainda sem palavras. Eu tô procurando aqui, ó, nos meus papéis e não tô conseguindo nem enxergar o que falar para sua história. Ai, Mas muito eu tenho obrigada. que te agradecer por você vir aqui compartilhar não só comigo, mas com todas as mulheres que estão aí, que vão nos ouvir, para que elas possam entender e usar lá esse carocinho de mostarda para fortalecer qualquer que seja dos sonhos, dos Sim, projetos, aonde elas estiverem, acreditar que elas possam e que elas conseguem. Basta dar um passinho que seja pequeno por dia, mas tem que acreditar, né, Luciana? exatamente. Não Acreditar. tem como não acreditar. Não. Então, muito obrigado. É um prazer receber você aqui. E a gente vai voltar outras vezes, porque agora eu já fiquei curiosa aí com essa mentoria de negócios, um monte de outras coisas que ela faz aí que eu nem sabia, Ah, vamos gente. trocar essa figurinha, né? Vamos trocar, trazer Conhecimento. conhecimento para essas Conhecimento. mulheres aí, montar Sim, alguma coisa que a gente possa expandir isso, falar mais do que realmente você faz lá na clínica, dos sim, produtos, de todo o seu trabalho. Hoje sim, nós estamos aqui para trazer inspiração, força, coragem para elas, sim. mas a gente vai vir trazer e falar desses serviços, dos benefícios, Com né? certeza. Buscar essa autoconfiança que é só a Luciana para devolver, gente. Com Precisamos certeza. marcar lá, ó. Com Tem uma certeza. gordurinha aí, né, Luciana? É ela que vai Pode terminar. deixar que eu resolvo, gente. É isso mesmo. Então, gente, se você gostou do nosso episódio, encaminha para a amiga de vocês, segue o nosso canal, o meu, os seus e os nossos direitos. Aproveita essa temporada para vocês tirarem os insights, os aprendizados, porque a gente está aqui para isso, trazer histórias reais de pessoas reais e pessoas que vocês encontram. Porque normalmente a gente fica vendo da televisão, da internet, sonha em encontrar, mas às vezes está distante. E nós temos aqui pessoas inspiradoras ao nosso lado. Então vamos valorizar, curtir, comentar. Luciana, aproveita, deixa suas redes sociais aí para o pessoal te seguir também, comentar Sim. lá, saber de tudo que você faz. A rede social que eu movimento é só o Instagram. O Instagram é LuFT, é underline Medeiros.
E pode seguir que vai acompanhar. Não sou uma pessoa muito ligada a redes sociais, mas graças a Deus, alguns anos atrás eu consegui, né, levantar bastante seguidores que eu postava com uma frequência, mas aí aconteceu várias coisas, né, que eu já falei, aí eu dei uma pausada, mas eu quero retornar, preciso, né? As redes sociais é a nossa voz, né? Onde a Com gente não certeza. está, Hoje, ela chega. exatamente. Hoje é a nossa Então, voz. e nós também vamos deixar lá no episódio o link das redes sociais da Luciana. Segue a gente também lá no canal. E foi um prazer estar aqui. Gente, muito obrigado Eu que mais agradeço mais uma vez. tá? Eu que Foi agradeço um pelo convite, prazer, pela oportunidade. Que mulheres inspiram mais mulheres e que a minha com história certeza. possa chegar aí, às vezes, numa família, uma casa que precisa escutá-la. E que seja uma, já estou A fazendo. gente não precisa de mais, né, Não Luciana? É uma precisa. só para fazer Isso. diferença, não é? Exato, Foi um exato. prazer. Lu, obrigada Eu que te e agradeço. um beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau, Tchau para tchau. vocês.